Pastor que vai estar trazendo a palavra nessa noite. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Pai Todo-Poderoso, que não seja mais, Pai, o eu, Pai, mas que seja o Espírito Santo através do pastor Daniel, Pai, o teu filho, o teu servo, Pai. Usa ele, Pai, fala através da vida dele, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, fala tudo aquilo, meu Pai, que a gente precisa ouvir para seguir o teu caminho em obediência, meu Pai, do jeito que o Senhor quer que a gente ande, Pai. Abençoa ele, perdoa qualquer mal, qualquer coisa que possa, meu Pai, ter saído da boca do teu servo, ter nos pensamentos, qualquer coisa, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, perdoa a gente, meu Pai, e que o nosso coração, Senhor, esteja pronto, preparado, meu Pai, para ouvir a Tua voz, que vai ser administrada através do Teu Filho, meu Pai. Preenche ele, meu Pai, da sua unção, Pai, e abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não vou mentir para vocês, não. O Lucas, ele mexe muito comigo também, no mundo espiritual. Eu vi a irmã falando, né, sobre ele. Ele mexe muito comigo também, porque ele tem uma opinião, ele é uma opinião própria, uma opinião forte, né? Quando Deus trabalhar nele, que botar ele assim, diz o Senhor, ninguém vai segurar, em nome de Jesus. Dá uma lapidada aí, vai ficar bom o negócio. Meus amados, eu diria que hoje é melhor do que ontem, mais um dia na presença de Deus. Eu estou aqui ferido, não vou mentir, mas não estou derrotado não. Que eu tenho um Deus comigo, eu tenho um Espírito de Deus em mim, que Ele me conduz. E hoje eu queria passar um pouco do que Deus tenha conversado comigo esses dias. Eu, como anjo da igreja, me apresentei como anjo da igreja, me responsabilizo pela essa igreja, por esse altar, por que Deus mandou eu fazer e por que Deus está fazendo em nossas vidas, em cada um de nós aqui nessa igreja. Eu vejo mudanças, eu vejo pessoas sendo curadas aqui, eu vejo pessoas sendo curadas espiritualmente, eu vejo pessoas sendo curadas também na medicina. Eu já vi pessoas aqui sendo curadas na medicina e vão dar testemunho aqui ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai profetizar, quando a gente vai falar, que Deus mandou falar alguma coisa. Então isso nós vamos aprender um pouco hoje. O que realmente os profetas de Deus, os que realmente os homens de Deus nessa terra pode estar falando e o que não pode estar falando. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que estar assim, diz o Senhor, para estar assim, cheio do Espírito de Deus, para apontar o dedo em alguém e dizer que Deus mandou falar alguma coisa, porque Deus não anda conversando com qualquer um não, meus amados. Em nome de Jesus. Eu gostaria que eu abrisse nossas Bíblias no livro de Jeremias. Vocês, por favor, podem se sentar, fica à vontade na presença do Senhor. Eu separei alguns versículos aqui, que Deus colocou no meu coração. Meus amados, essa Bíblia fechada, ela é um livro comum. Ela é aberta a boca de Deus falando, é o próprio Deus falando. O livro de Jeremias, capítulo 48, versículo 10, é o tema que eu quero falar nessa noite. Em relação à profecia, em relação a pastores, a pessoa ser um pastor, em relação a você estar assim, diz o Senhor, é você respeitar os princípios de Deus no livro de Jeremias. O livro de Jeremias ele pregou por 50 anos na nossa terra. Ele foi um pregador nato, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E foi numa época que realmente não tinha profeta. Jeremias era a realidade naquela época. Amém? Se a gente estudar o livro de Jeremias, a gente vai encontrar isso. Glória a Deus. Meus amados, o livro de Jeremias, capítulo 48, versículo 10, diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Amém? Então, Jeremias, ele está aqui declarando: maldito aquele que faz a obra fraudulenta para Deus. Eu queria começar aqui.
queria que nós refletíssemos o que Deus está querendo falar com nós nessa noite. Meus amados, tem princípios aí, né, nesse livro de Jeremias. Tem princípio. O princípio de Deus, quando você é levantado a fazer a obra de Deus, ela tem que ser com ordem, decência e organização. Deus não habita em desorganização. A gente tem que ser organizado para fazer a obra de Deus. Ele não pode fazer de qualquer forma, de qualquer maneira. Aí você me pergunta, por que você está me falando isso? Eu conheci um pastor, quando eu aceitei Jesus, que eu questionava muito sobre ele. O que ele falava, às vezes não agradava o meu coração, não agradava a minha visão. Porque eu estava muito raso, que nem o Lucas pregou hoje. Eu estava muito raso, eu não estava profundo. E Deus não tinha trabalhado na minha vida ainda, eu não estava pronto, preparado para ouvir o que ele estava falando para mim. Eu não estava pronto para entender o mistério de Deus com ele, né? Aí, engraçado que ele não é aquele profeta de Deus, que ele é um homem segundo o coração de Deus, igual muitos outros aí, mas o que me chamou a atenção nele hoje, entendeu? É a maneira que ele fala. Ele não chega em você e diz assim, Deus mandou falar isso para você. Não, ele tem uma visão espiritual diferente de todos os outros profetas que eu vi até hoje. Ele realmente tem um entendimento da palavra de Deus, ele acompanha a palavra de Deus. Às vezes as pessoas se perdem nessa vida porque não conhecem a verdade, não conhecem a palavra de Deus. Às vezes a gente se apega nos profetas, nos pastores, naquelas pessoas que dizem que está cheio do Espírito de Deus. Então eu aprendi um pouco com ele. Para chegar nos textos que eu vou ler aqui, eu queria que vocês entendessem o que eu quero passar para a igreja. Eu entendi que a mansidão dele, o jeito da maneira dele pregar, de falar do amor de Deus, ele vinha sempre com a básica Bíblia. Todas as vezes que ele ia dar uma correção em alguém, todas as vezes que ele ia falar alguma coisa para alguém, ou ele vinha dar um conselho para alguém, ele falava com a autoridade que Deus tinha dado para ele. Por quê? Porque ele falava o que você precisava de ouvir. E se era para agradar você ou não, entendeu? Ele não importava, porque ele estava fazendo o papel de profeta de Deus nessa terra, estava fazendo profeta de pastor. Ele falava o que Deus mandava falar para ele, que Deus mandava ele falar para você, mas ele não expunha aquela pessoa em público. Eu fiquei abismado hoje com isso. Hoje eu estou abismado com ele. Por quê? Porque eu aprendi com ele. Se alguém hoje disser para mim, você está parecendo essa pessoa, nossa, eu dou glória a Deus, vou pro joelho e eu agradeço a Deus. Se alguém me falar isso, já me falaram isso, eu achei ruim. Deus me livre, misericórdia, não sou igual, você está errado. Não, hoje pode falar que eu quero ser assim, primeiramente igual a Deus, eu quero ter o exemplo dele, dessa pessoa. Não vou citar o nome não, mas ele é da igreja onde eu congregava. Tudo que ele falou para mim, olha, eu estou me arrupiando, meu Deus. Tudo que ele falou para mim está acontecendo. Tudo, os conselhos que ele me deu, o detalhe está acontecendo. Só tem uma coisa que eu não quero que aconteça, que eu pedi muitas vezes, eu sei que o ser humano está na carne, ele erra. Eu sei que não vai acontecer, porque Deus já tem falado comigo. Deus já tem movido esse lugar. Deus já tem prosperado aqui. Então, se está dando fruto, então é porque é do Senhor, é de Deus. E Deus não vai permitir que você levante um altar para ele ser fechado. Deus não faz um projeto falido. Deus faz um projeto vencedor. A gente passa por dificuldade. Vamos passar por dificuldade aqui. Vamos passar por necessidade em algumas áreas da igreja. Eu, como anjo da igreja, eu vejo isso. Mas é tudo por bem e tudo está convenhando os olhos de Deus. Tem certas coisas que acontecem que às vezes Deus quer tirar e você quer colocar. Porque às vezes não é porque Deus quer tirar, quer fulminar, não. Ele quer tirar aquela pessoa para que ela tenha um trabalho, para que ela volte, assim diz o Senhor. Porque tem pessoas que tem que ser tratada não pelo homem, é por Deus mesmo. E às vezes Deus trata as pessoas da forma que Ele quer tratar. A gente lendo o livro de Jeremias hoje, lendo o livro de Jeremias, que me chamou a atenção, eu falei, meu Deus, como pode parecer o povo daquela época com o povo de hoje? Né? Na época de Davi, que era o rei de Israel, né, era um povo próspero, eles ganhavam batalha, eles ganhavam guerra, era difícil não, perdão, Davi não perdia a guerra, Davi não perdia, só perdeu uma porque ele desobedeceu a Deus, né? Ele não esperou a resposta de Deus.
Até então tinha reis, Israel tinha reis. Quando Davi via a dormir, que dorme, morrer pro diabo, né? Salomão assumiu o reino. Tinha vitória, porque tinha profeta. Deus usava os profetas de Israel, né? Mas quando chegou na época de Jeremias aqui, não tinha mais profeta. E o povo hebreu começou a perder batalhas, perder guerras, começaram a realmente ser fulminados. Eles quase chegaram em ser extintos da terra. Por quê? Porque não tinha profeta, mas tinha falsos profetas. O que é falso profeta, meus amados? Deus mandou te dizer isso. Cuidado com isso. Naquela época, muitos acreditaram, vocês podem ir para a guerra, vocês podem ir para a luta, que Deus é contigo, Deus é com os israelitas, Deus é com nós. Pode ir, mas Deus não tinha mandado, porque não tinha pessoas na terra, assim diz o Senhor. Nós temos princípio para ser profeta de Deus, nós temos princípio dessa terra para ser um homem, assim diz o Senhor. Nós temos princípio, o princípio é respeitar a vontade de Deus. Se você é um pastor de uma igreja, você precisa ser crente. Crente até o diabo é. Ele crê tanto que ele abala a terra. Por crer. Nós temos que ser servo. Nós precisamos ser servo. Ser servo, mas o diabo não é servo. Mas mesmo assim, ele conhece a palavra de Deus, ele tem o conhecimento da palavra de Deus, e ele está ao derredor para levar os crentes. Não serve, que serve ele não mexe não, mas crente ele mexe. Então não é tudo que acontece com os crentes que é do Senhor. Tem crente que dá preoleta, salto mortal, fala em línguas, entendeu? E está cheio do demônio, está cheio do diabo. Está entendendo, meus amados? Eu falo com a autoridade que Deus me deu. Está cheio do demônio. Ah, então o pastor já foi usado por diabo? Com certeza eu já fui. Você sabe por quê? Porque eu não estava assim, diz o Senhor. Eu estou dizendo para vocês nessa noite hoje, meus amados, que eu estou matando para mim ser pastor. Eu não sabia nem que era pastor. Eu fui ungido a pastor, nem sabia que era pastor. Agora eu sei que é pastor, porque eu estou passando pela prova. Você só tem um encontro com Deus quando você está na dificuldade, quando você está no seu pior momento da vida. Aí você tem encontro com Jesus Cristo. Isso é o povo da época de Jeremias, que ele pregou por 50 anos na terra, estava passando por essa dificuldade, que nem as igrejas estão passando hoje em dia, os pastores estão passando hoje em dia, os líderes das igrejas estão passando por esses problemas, e se perde, achando que as coisas do Senhor é com relaxo, é de qualquer jeito, e Deus não prospera. As igrejas estão cheias de demônio, estão cheias da presença do diabo, não de Deus. Eu vejo isso, meus amados. E é engraçado que espirra na sua casa, com certeza. Se na igreja está assim, na sua casa como é que está? Você vê o mover do Satanás na sua casa, meu amado, que vê filho brigando com mãe, mãe brigando com filho não obedecendo mãe, é filho indo para bagaceira, é filha que não quer ir para a presença do Senhor, e assim vai. E as pessoas soberba e ignorante não vê que é o agir do diabo na casa dele e nas igrejas. Nas igrejas, pastores, desrespeitando os princípios de Deus. Deus não precisa de dinheiro, não. Deus não precisa de dinheiro. Eu prego com a autoridade que Deus me deu. Deus não precisa de dinheiro. Aqui é prova. Aqui é prova. Eu não estou dizendo que não tive a ajuda dos membros da igreja, mas quais não temos membros? Olha como é que essa igreja está maravilhosa. Olha o tanto de coisas que tem aqui, maravilhosas que tem aqui. Deus levanta um homem. Ele não levanta um homem derrotado, não. Ele levanta um homem para vencer. Eu vou dizer para vocês, eu fui levantado para vencer na presença do Senhor. E quem estiver comigo vai vencer também. E é na dificuldade, é nessa dificuldade que vocês estão passando comigo, que não vão receber o sobrenatural de Deus. Mas primeiro eu falo uma coisa para vocês: olha no espelho, veja se você está assim, diz o Senhor. Se você não está agindo, é por o Espírito Santo de Deus ou pelo diabo que está agindo na vida de vocês. Que nem eu percebi que eu estava fazendo isso. Eu percebi que eu achava que eu era crente. Eu achava que eu era crente. Na verdade, crente eu era. Eu não era servo. Crente eu era. Eu achava que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Eu tinha que consertar minha casa, eu tinha que consertar minha família. Hoje eu sinto muito bem. Eu estou muito bem na presença de Deus. Eu estou machucado, estou ferido, mas eu sei que eu estou no caminho certo. Porque eu estou assim, diz o Senhor. Porque eu reconheço
que eu tenho que ser crente, é com a minha esposa, com as minhas filhas dentro da minha casa, eu tenho que consertar minha casa. Como é que eu quero subir no altar se eu falo alto com meu filho, se eu falo alto com a minha filha, se eu falo alto com meus clientes, se eu falo alto com meu vizinho, se eu não leio Bíblia? Para! Você está pregando manzela. Você quer ser um profeta da igreja, você quer ser um profeta de Deus, você quer ser boca de Deus e não lê Bíblia? A sua boca está sendo conduzida pelo Satanás, não é por Deus não. Para! O coração a boca fala do coração está cheio. Se você não lê Bíblia, como é que você vai conseguir falar alguma coisa de Deus? Se você não lê Bíblia, se você não mastiga a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela te dá vida. A palavra de Deus, ela te limpa. A palavra de Deus, ela conserta o seu mundo espiritual. Não tem como você ter uma comunhão com Deus se você não lê a palavra de Deus, que é o próprio Deus dentro de você. Você traz Deus para dentro de você. E quando você traz Deus dentro de você, você vira aos avessos. É doloroso. Dói. Você servir a Deus machuca, dói. É porque você faz o que o seu corpo não quer. O seu corpo ele é do pecado. O seu corpo ele tem tendência de pecar. Aí quando a palavra de Deus começa a entrar dentro de você, ela começa a te machucar. Meu Deus, eu não quero isso para mim não, mas tá doendo, pai. Você aguenta. Deus, ele não vai te dar um cargo, não vai te dar um peso para você não conseguir carregar. Mas pelo amor de Deus, meus amados, entenda. Esse povo aqui, eu vou ler aqui o versículo 14, do 13 ao 14. Capítulo 13, versículo 14 até o 14. Ou 16? É o 16. Amém. Vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Do 13 até o 16. Do 14, capítulo 14. Para nós entender melhor como que esse povo aqui está parecendo com o povo de hoje. Muito parecido, são épocas diferentes. Mas que Deus, o mesmo Deus dessa época, é o mesmo Deus de hoje. E nós, como criatura de Deus, e nós achamos que servimos ao Senhor, nós achamos que somos crente. Na verdade, nós somos crentes, mas nós esquecemos que nós precisamos de ser. Não é crente não, meu amado. Nós precisamos de ser servo. Nós precisamos de ser servo. Ser servo é você obedecer. É você servir. Assim diz o Senhor. Se você é pastor, você tem que servir a igreja. Assim diz o Senhor. Quem é dado é cobrado. O pastor da igreja, ele tem que estar com a vida centralizada, ele tem que estar correto. Como é que vai consertar a vida dos outros se ele está todo errado, todo torto? Se ele xinga, se ele fala a palavra aqui de blasfema, que não condiz com a de Deus, que Deus não vai se agradar, como é que você machuca o Espírito de Deus que está em você? Com as palavras do mundo, as palavras que não condizem ao Senhor, e você é pastor, ou você é uma obreira da igreja, quem é dado é cobrado. Quem vai estar chegando aí a ser obreira, cuidado. Esse lugar aqui pode ser pequeno, pode ter pouca gente, mas aqui vai ter um poder espiritual de Deus. Quando entrar alguém enfermo aqui, vai ser curado, porque as obreiras, quando botar a mão na pessoa, na cabeça da pessoa, vai ser curada. Você sabe por quê? Da escola que eu vim, meu pastor ensinou direitinho como é que eu devo ser. Eu andei aí nas igrejas caçando a presença de Deus, caçando um profeta realmente que podia me dar um conhecimento melhor da palavra de Deus. Eu saí caçando, saí procurando, e estava bem do meu lado o tempo todo. Andei com Jesus Cristo do meu lado 5 anos e não conhecia ele. Eu não conheci que ele era Jesus. Andei com Jesus Cristo do meu lado 5 anos e não consegui identificar ele, que ele tinha Jesus nele. Porque eu aprendi a ser profeta, não é ser profetizar na vida das pessoas, não. Não é você chegar nela e falar que Deus mandou falar isso para você, não. É você já saber que aquela pessoa precisa.
conselho que vem espiritual, para que ela possa mudar, para que ela possa ela mesma andar com as pernas dela. Se você conserta uma coisa estragada, mas não ensina aquela pessoa como consertar, ela vai adoecer de novo, ela vai estragar de novo. Ele ensina como você se curar da sua doença e te dar o remédio da cura. Eita Deus, esse é pastor, esse é profeta, aquele que diz que Deus mandou falar aquilo para você. Você entendeu? Eu não estou dizendo que é mentiroso, não estou falando isso, mas ele está baseado aqui no livro de Jeremias. Não é eu que estou falando, eu vou ler aqui e vocês vão entender. Deus dá visão para aquele que abre o coração. E eu abro o coração para o meu Deus que eu sirvo, que eu amo tanto, meu papai. Meu papai do céu, eu amo ele de todo o meu coração. Me sirvo ele de todo o meu coração. Sei que eu sou pecador, que eu fiz coisas que não agradou ele, mas hoje eu estou assim, diz o Senhor. Hoje eu entendi o ministério de Deus na minha vida. Hoje essa igreja que eu levantei para Deus, ela vai prosperar. Porque eu sei lidar com ela. Porque eu estou fazendo a vontade de Deus, não é a do homem. Para de querer agradar homem. Agrada Jesus, agrada Deus, gente. Para de agradar o homem. Diz assim o amor de Deus no versículo 13. Então disse eu ao Senhor Jeová: eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Eita Deus! E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os ouviei, e nem lhes de ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação e vaidade, e os engano do seu coração, são os que eles vos profetizam. Eita Deus! Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu o tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra, e eis para a fome serão consumidos esses profetas, e o povo por quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem enterre as suas mulheres e os seus filhos, e as suas forte filhas, e assim derramarei sobre elas a sua maldade. Tá vendo? Vocês acreditam em mim agora? Que nem tudo. Eu tenho certeza que todos aqui já passou por isso. Profecia na sua vida. E é só de prosperidade. Engraçado que é só de prosperidade. Deus vai te dar um carro, vai te dar uma chave, vai te dar um dinheiro. Deus vai desenrolar a tua conta bancária. Deus vai fazer isso com você, Deus vai fazer aquilo. Hoje em dia você chega nas igrejas, tem um monte de profeta falando sobre isso. Eu estou mentindo? Tem um monte de profeta profetizando a sua vida, que você vai ter prosperidade. Não, as coisas de Deus não é isso não, meu amado. No tempo de Davi, Deus falava com Davi, e Davi falava com o povo. No tempo de Salomão, a mesma coisa. No tempo de Jeremias, não tinha profeta. Não tinha profeta até nos dias de hoje. Não tem profeta em Israel. Não teve mais rei em Israel. Eu acredito que não tem até nos dias de hoje. Porque o povo hebreu, eles é muito incrédulo. O povo de Deus é os mais difíceis de aceitar Jesus, de aceitar crente não, ser servo de Deus. São os mais difíceis. Você pode ir nas leituras das Escrituras. Até no dia de hoje acabou o reinado. Israel não tem reino mais. Se eu não me engano, o último reino que teve, eu não estudei até lá sobre o povo hebreu, se eu não me engano é Salomão. Depois que acabou o reinado de Salomão, acabou, o povo hebreu começou a padecer.
Por quê? Profecia, profetas. Meus amados, os três princípios de Deus mais importantes nessa noite, hoje eu queria passar para vocês. Se você é profeta de Deus, procura estar assim, diz o Senhor. Qualquer um de nós podemos ser profeta de Deus. Qualquer um de nós pode ser Davi. Qualquer um de nós, mas não é de qualquer jeito não, viu? Não é de qualquer jeito não. Você tem que estar assim, diz o Senhor. Você tem que obedecer à vontade de Deus. Você não tem que ser crente. Você tem que ser servo de Deus. Ser servo de Deus é você ser servo lá no banheiro da tua casa. É lá no serviço, no banheiro do serviço que você trabalha. Ser servo é você andar assim, diz o Senhor. Se você tem uma responsabilidade na igreja, e se você é membro da igreja, você diz que quer ser servo. Se você só olha para você, você não consegue olhar para o teu vizinho que está passando fome, ou você não consegue olhar uma criança na rua que está com os pés no chão, no asfalto quente, não tem coragem de comprar uma sadana e dar para ela, porque o teu dinheiro está acima da sua soberba. Você não é humilde, a sua soberba está acima disso. Você não é humilde de arrancar R$50, R$10, R$20 e ajudar alguém. Os pastores da igreja dizem que ama as ovelhas, que tem cuidado das ovelhas. A palavra de Deus me ensina que nós precisamos de cuidar das viúvas, nós precisamos de cuidar daquele que tem fome, nós precisamos de cuidar daqueles que realmente precisam de ajuda. Isso chama obra. Vocês conhecem, pastores, o que é obra na vida de vocês? Homem de Deus, eu digo para vocês, tem pessoas aí que estão passando necessidade. Fazer a obra de Deus é isso, é você preocupar com a casa da tua irmã. Não é sua irmã de sangue, não, é de Cristo em Jesus. Se preocupar com ela. Se ela está passando necessidade, se ela perdeu o marido, você tem que cuidar dela. Você precisa cuidar dela, os pastores de igreja. As igrejas precisam de fazer isso. Isso é obra. E você que é pastor na tua igreja, você não pode deixar o dinheiro corromper a tua igreja. Só porque tem um dízimo alto, a pessoa pode cagar e vomitar dentro da igreja. O pessoal dessa época de Jeremias fazia isso. Fazia comércio com a palavra de Deus. Eu li esse versículo aqui com pouco tempo que eu li, com pouco tempo que eu tive, que Deus me dá para me ler e me dar o conhecimento da palavra de Deus. O pastor aqui que diz que, muito disse que não era pastor, entendeu? Com pouco tempo que Deus me dá a oportunidade de eu ler a Bíblia, e me dá a interpretação do que eu estou lendo. Esse povo aqui, eu vendi a palavra de Deus. E você acha que é diferente do povo de hoje? Você acha que é diferente das igrejas de hoje? Vender a palavra de Deus? E Deus não precisa do teu dinheiro, não. Deus precisa da tua alma. Deus não faz conta de dinheiro, não. Quem cuida da igreja é o próprio Deus. Senão essa aqui não estava de pé. Se converte, aceita Jesus de novo. Vai para a presença do Senhor de novo. Aceita Cristo na sua vida. Para de pegar o que não é seu. Fazer comércio da palavra do meu Pai. Fazer comércio da igreja. Misturar as coisas. Você está cheio de problema lá na rua, na tua empresa, na tua casa. Chega na igreja e acha que a igreja pode ser da mesma forma. Pode ser do seu jeito. E cala a boca que ninguém pode falar comigo. Aceita Jesus de novo, antes que Ele volta. E antes que você vai para um lugar que é só tormento e aflição. Meus amados, esse povo de Jeremias estava orando e estava sentindo o inferno debaixo da terra, gemidos e exprimidos. A palavra me ensina, o povo
consegui ouvir o povo no inferno se queimando. E engraçado que não queima, arde. E o povo pedindo por misericórdia, falando: não deixa esse povo aí vir para cá, para esse lugar de tormento que eu estou. E nós estamos, um povo, uma multidão já se ardendo. Por quê? Porque não respeitou os princípios de Deus. Deus não é brinquedo, não. Ele não pode brincar com as coisas de Deus, não. Esse altar aqui foi levantado porque Deus permitiu. Não venha para cá pensando que aqui é brincadeira, não. É que aqui é de qualquer jeito. É a empresa que você trabalha, é na rua que você está andando, que você pode fazer. Nem assim a gente pode. O crente, ele tem que ser crente aonde ele bota a planta do pé dele. Ele tem que ser crente, não. Ele tem que ser servo, não crente. Ele tem que andar nos caminhos do Senhor. Ele tem que ter cuidado onde pisa. Ele parece que está cheio de dinamite, está cheio de lugar que você não pode pisar. E você tem que saber onde vai pisar. Porque para você não magoar o Espírito de Deus que está em você. Tem muita gente que está subindo nos altares e pregando carne. Tem muita gente teórico, cheio da faculdade, cheio do estudo, mas é só carne. Esquece que nós necessitamos de Deus. Nós somos dependentes de Deus. E nós que dizem que somos crentes, só olha no umbigo. Não preocupa com o vizinho, não preocupa com os que estão na rua, não preocupa com os que estão sofrendo, tanto espiritualmente como financeiramente, e diz que é crente. Se um chegar aqui agora com fome e pedir comida, o que nós temos que fazer? Nós temos que dar 2 alimentos para ele: o alimento espiritual e da barriga. É assim é o crente. Assim é o servo. O crente não, o servo. Tem diferença entre crente e servo. Meus amados, sou galador segundo as suas obras. As nossas obras tem que ser feita nessa terra. Não vamos ser salvos pelas nossas obras, mas vamos responder pelas nossas obras. Nós não vamos chegar perante a Deus devendo, porque Deus vai cobrar de nós. Nós plantamos, nós colhemos. Se nós abrir o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 22. Não, capítulo 22, versículo 12. Olha o que diz o amor de Deus. Vamos lá. Quero ir lá. Capítulo 12. Diz assim o amor de Deus: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Só até aí. Vocês entenderam? A obra é importante? Muito. Que obra que nós estamos fazendo? Me pergunto, que obra que nós estamos fazendo? Hoje mesmo, a minha irmã foi levantada para poder começar a fazer obra, né, irmã? As 2 irmãs, não é isso? Foi levantada para começar a fazer obra. Está vendo a importância? Não é eu que estou falando, não, meus amados. É Deus. Então, Deus, vocês duvidam que Deus está neste lugar? Vocês duvidam que Deus vai operar na vida de vocês? Mas para isso, nós temos que estar num lugar que assim diz o Senhor. Nós temos que estar alinhado. Gente, isso serve para quem está ouvindo essa live aí, para quem está em casa, aonde chegar essa palavra. Não deixa o homem conduzir a tua salvação, não. Não pega sua salvação numa esquina, não. Não tem como um pastor de uma igreja, certo?
se não está assim, diz o Senhor, te conduzir para a salvação eterna. Ele ainda vai levar vocês, tudinho. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estava nesse caminho. Eu posso falar com autoridade, eu estava indo para esse caminho. Só que Deus me mostrou e eu fui obediente a Deus. Eu não fui crente, eu fui servo. E sou servo. Eu falo com a autoridade que Deus me deu. E falo para vocês, em nome de Jesus, bota uma coisa na cabeça de vocês. Não tem como nós conseguir a salvação se não for conduzido por alguém. Salvação eterna. Reino. Vai reinar. Só a salvação é pouco. Se você crê e for batizado, já está salvo. Se você não crê, já está condenado. Se você crê em Deus, você está salvo. Sim. Mas você vai pagar preço, você vai sofrer. Você pode, eu não sou o juiz de vocês. Pode ser que vocês são lançados, que nem Deus já prometeu que vai lançar o inferno no lago de fogo. Quem vai dar a salvação para vocês, a vida eterna, é Deus. Agora o reino é pelo esforço, é pela força. É as obras que você faz, é o esforço que você faz. É você negar a si mesmo. Ah, estou com problema, estou devendo. Bota nas presenças do Senhor, mas você tem sempre a segunda opção. Eu estou devendo, eu tenho que ganhar meu salário, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas você não confia em Deus, sabe por quê? Você coloca as coisas, apresenta para Deus, coloca lá, mas você fala, se Ele não resolver, eu vou lá e pego. Entendeu? Você pega, aí não é você, não é Deus que está resolvendo todos os problemas, é você. E Deus permite. Na igreja, eu sou obreiro da igreja, comporta como tal. Eu sou pastor da igreja, comporta como tal. Não faz relaxadamente. Não amaldiçoa o altar de Deus. Você paga preço. Se o pastor deixar, ainda vai pagar mais preço do que você que está pecando. Vocês estão me ouvindo, pelo amor de Deus? Na live? Glória a Deus, vocês estão me ouvindo? É isso mesmo, é a palavra de Deus que está falando isso, meu amado. Não sou eu não. Mas tem muitas pessoas aí, líderes religiosos, que a pessoa tem um dízimo bom, deixa ela aí, não mexe com ela não. Desce daí! Desce daí agora! Seu dinheiro não me compra! O teu dinheiro não vale nada para mim, nada, nada! Agora sua alma vale mais do que tudo para mim. Que eu, através de mim, que sou um vaso, conquistar a tua alma para Deus, eu recebo 30 vezes mais de bênção na minha vida. Eu não vou subir nesse altar de Deus, que Deus permitiu, que nós levantamos para pregar mentira, para pregar, para agradar algum bonitinho aí que tem dinheiro, que quer congregar aqui. Vá congregar onde quiser. Vai ouvir o que Deus mandar. Vai ouvir o que Deus mandar. Aqui quem manda é Deus, não é o dinheiro. Aqui quem manda é Jesus Cristo. Aqui quem manda não é o crente, é o servo. Chegar um servo aqui todo pobrezinho, que não tenha nada, mas você tem a presença de Deus, um abraço com ele. Aí tá, Deus vem aqui e começa a dar oportunidade para ele, porque eu vejo Deus nele. Eu não olho a roupa, eu não olho o sapato, eu não olho a condição financeira, eu quero ver o coração. Jesus Cristo me ensina isso. Vamos ver o coração. Esse povo hebreu quase foi fulminado da terra, quase não existe mais povo hebreu, por causa da desobediência e achar que sabe tudo, que é profeta.